Oi, gente! Quem acompanhou o nosso último vídeo aqui do canal do YouTube, viu que nós estávamos discutindo casos. Então, hoje nós vamos continuar nessa discussão de casos. Vem com a gente, vem estudar audioclínica, processamento, eletrofísio, tem um pouquinho de tudo nesses casos. Aproveitem. Um beijo. Então, a nossa paciente, nós escolhemos ela porque foi, pelo menos para mim, foi em comum com a Natália e com o Marcelo. Eu fiquei meio transitando entre as duplas nessa liga, nesse semestre, porque eu também entrei recentemente agora, em agosto, se eu não me engano. E nós decidimos escolher ela, então, porque nós fizemos um atendimento de PAC, que também, para mim, pelo menos, é novo, acredito que para a Nath também, e que a gente não viu na teoria ainda, né? Então, falando um pouquinho da história clínica da nossa paciente, ela compareceu ao ambulatório de audiologia devido às queixas do processamento auditivo, ela tem muita dificuldade e pede para repetir informações com frequência, e ela sente dificuldade de entender a fala em ambientes ruidosos. Ela é uma paciente que foi minha paciente na prática clínica de áudio 2, então a audiometria dela nós fizemos em aula com a Profimi, e eu consegui marcar ela para atender, para fazer avaliação de TPAC, devido às queixas que ela trouxe. Um pouquinho da história clínica dela, ela faz acompanhamento com médico psiquiatra há mais de 6 anos, e ela usa medicamentos para tratar depressão, ansiedade, TDAH, né, déficit de atenção com hiperatividade, e TOC também. Aí um pouquinho dos achados da audiometria dela. Na meatoscopia, foi sem particularidades, tanto na orelha esquerda quanto na direita. Os limiares auditivos, eles estão dentro do padrão de normalidade, bilateralmente. Também o reconhecimento de fala, dentro dos padrões da normalidade. E a curva dela deu tipo AR na orelha direita e tipo A na orelha esquerda. Também indica mobilidade normal no sistema timpanoauricular. Os reflexos acústicos dela deram presentes em níveis normais na orelha direita, em todas as frequências, e ausentes nas frequências de 500 e 2000 Hz na orelha esquerda. E aí, como a gente atendeu ela o exame audiológico dela na aula, essa parte foi feita na aula, né? E aí depois nós fizemos os exames da eletrofisiologia e o comportamental do PAC. Então, frente às queixas que ela apresentou de dificuldade de compreensão de fala e audição normal, a gente viu uma necessidade de fazer uma bateria comportamental de PAC. Aqui no nosso serviço de audiologia, a gente faz uma bateria mínima, que é composta por 6 testes que avaliam as habilidades auditivas, que são elas: a integração binaural, ordenação temporal para duração, resolução temporal, ordenação temporal para frequência, interação binaural e o fechamento auditivo. Então, de acordo com as respostas dela, ela apresentou alteração na integração binaural na orelha direita, e por conta dessa simetria entre as orelhas, as informações delas chegam de maneira mais diferente nas partes corticais, prejudicando o entendimento dela. Também apresentou alteração na resolução temporal, que a gente até teve que fazer os testes expansivos nela, porque ela não conseguiu fazer o normal, ela teve muita dificuldade em determinar os espaços entre os tempos dos apitos. Então, isso também foi outra coisa que está prejudicado nela. Outra alteração, a ordenação temporal para a frequência, ela teve dificuldade na percepção do apito fino e do grosso, e também apresentou alteração no fechamento auditivo, que corrobora com o transtorno de processamento auditivo central, que foi o diagnóstico dela. Então, assim, eu passo agora a palavra para o Marcelo, para ele mostrar para vocês a eletrofísio dela.
Gente, boa noite. Vou estar falando um pouquinho sobre os achados eletrofisiológicos da nossa paciente. Então, pensando mais um pouquinho em questão retrococlear, falando mais especificamente de tronco cefálico, então, esse é o exame do PEAT, que fala um pouquinho sobre a estrutura do tronco da nossa paciente. Então, a gente pode ver que ela tem ODA 1, 3 e 5, com replicabilidade e morfologia adequada. A única alteração dela no PEAT foi a relação 5-1 na orelha esquerda, mas que não é considerada. Mas tá, Malu. Marcelo? Tá me ouvindo? Tá travando. Oi. Não tá dando para te ouvir. Eu acho que o final da tua fala no slide anterior não ficou. O que tu disseste no final ali? A Malu passava o slide, que ela teve alteração na relação 5-1 na orelha esquerda, e que isso não é considerado uma alteração para fechar o diagnóstico de alteração no tronco cefálico. Não, essa parte não pegou. Mas tá, beleza. Tu estava falando sobre a relação 5-1. Tá bem. Uhum. Falando agora um pouquinho de uma porção mais alta da via auditiva, mais especificamente, funcionalmente dessa via auditiva. Então, a gente pode ver que essa chegada do som na região subcortical e cortical está um pouquinho alterada, porque a gente tem potencial, com o potencial P1, a gente teve um aumento de amplitude do potencial N1, que é o indicativo de ganho central, o que vai de encontro com o que a nossa paciente tinha, que é TDAH, junto com esse potencial. E a gente teve uma amplitude diminuída do potencial P300, o que vai de encontro e acaba casando tudo. A queixa da paciente, a alteração nos reflexos da orelha esquerda e também a alteração no potencial de longa latência. Pode passar. Você está me ouvindo? Sim, a gente está usando a habilidade de fechamento auditivo bastante. Tá cortando para mim, Eu acho mas que é a gente está ouvindo. Tá tudo bem, Vou tá fechar dando o caso agora, para pegar, então. tá dando para acompanhar. Tá bom, qualquer coisa é só falar. Para fechar o caso, então, foi dadas as orientações para o paciente, então, que ela tem transtorno do processamento auditivo central, mas que ela poderia realizar um treinamento auditivo. Então, ela foi colocada na fila de espera da prática de HRA. Mas também a gente tem umas tarefas para casa para ela fazer. Então, dormir e acordar nos mesmos horários, desligar as telas 1 hora antes de dormir, evitar cafeína, nicotina e evitar ficar com fome. Depois desse fechamento do caso, também gostaria de agradecer pelo grupo, por mim, pela Nath e pela Malu, por esse ano na participação da Liga, a gente conseguiu ver o quanto é importante ter essa prática, assim, de aprender com os alunos também da graduação, então ter essas trocas é muito importante. Estava fazendo uma lembrança hoje, que quem me ensinou áudio, o primeiro áudio que eu fiz foi com a Isa. Quem me ensinou eletrofísica foi a Fábio junto com o Wellington, então tudo que a gente fez dentro da Liga contribuiu muito para o nosso conhecimento e gostaríamos de agradecer a todos pela participação. Obrigada, gente. Os casos estão ficando com gosto de quero mais, assim, de falar. Mas daqui, o que eu quero destacar? Toda vez que a gente for fazer avaliação de processamento em paciente que tem outras questões, outros diagnósticos, uso de medicamentos, é super importante no processo de reabilitação a gente frisar com o paciente o quanto essas outras coisas podem influenciar e vão influenciar nesse processo. Porque é um cérebro único, entende? Não dá para a gente separar o cérebro, TDAH, fica aí. Medicamentos que eu tomo, fica aí.
deixa só as habilidades auditivas e cognitivas funcionarem. Então, a gente tem que cuidar desse todo. Então, em processos de reabilitação de pacientes como essa que o grupo mostrou, a gente tem que ter esse olhar amplo e muito focar no que vocês colocaram em relação ali ao final, né? As orientações para casa. Não tem cérebro que funcione se não come bem, se não dorme bem, se tem excesso de tela. Então, as coisas são muito conectadas. O processamento auditivo não é só sobre habilidades auditivas, né? O processamento auditivo é sobre um monte de coisa. Dava para falar de potencial, enfim. Mas eu acho que é um caso super completo que faz, de novo, valer o sentido da liga, porque a gente conseguiu fazer a audiometria, logo, medidas de mitâncio, a comportamental do processamento e a eletrofísio. Então, se a gente fosse pensar num cenário ideal, todos os pacientes que precisam, né, a gente fazer esse diagnóstico ampliado. Então, sensacional, gente. Parabéns. Obrigada por trazerem esse caso. E agora, a gente escuta o Pedro. Gente, o Pedro, ele é estudante do 8º nono, agora 9º semestre do curso de fonoaudiologia. Pedro já tem, talvez, 3º ano de liga? Pronto. Bom, pessoal, então vou começar. Eu sou o Pedro, como a prof. me apresentou, eu tenho alguns anos de liga. É um prazer enorme participar da liga, inclusive, na liga que é muito bom ver o pessoal falar, né? É interessante ver o pessoal que está iniciando o curso agora, entender a importância dos atendimentos da liga, entender como isso impacta não somente a nossa formação enquanto fonoaudiólogos e audiologistas, né? Alguns têm um desejo de ser audiologistas também, que é uma ótima escolha, mas é interessante como isso impacta e o impacto que a gente sente enquanto aluno de estender esse cuidado para o paciente e poder evoluir junto com ele e com os pacientes, com os casos durante o curso, isso é muito importante. Eu escolhi, então, o caso da nossa TCV, né, uma senhora de 78 anos que vem encaminhada pelo posto de saúde. Aqui eu trago para vocês um caso que talvez traga um pouco de surpresa por conta dos achados, mas eu quero que a gente reflita um pouco sobre um caso que às vezes vai acontecer muito dentro da clínica, e durante as práticas clínicas eu observei bastante que esse tipo de caso vem, mas quanto é interessante a gente elaborar bastante o pensamento e dar a oportunidade da gente dar uma continuidade ao que a gente observa com o paciente, né? Como queixa principal, então, quando ela vem encaminhada pelo posto, era justamente essa dificuldade de compreender a fala em ambientes com ruído competitivo, enfim, ambientes ruidosos, e dificuldade na socialização que ela já sentia. Então ela já tinha esse handicap, ela sentia essa dificuldade, esse desafio de competir em ambientes sociais por conta da perda auditiva, né, dessa diminuição que ela já sentia. Então, aqui a gente já consegue pensar na dificuldade de compreensão de fala em ambientes ruidosos, como esse sintoma é característico de uma perda auditiva induzida por ruído, que, no caso da dona Terezinha aqui, né, perdão, falei o nome dela, mas da nossa paciente T, era o caso dela, né, mais à frente a gente vai ver que o caso dela era relacionado a uma perda induzida por ruído. Então, como isso estava impactando na socialização dela e como ela sentiu isso já como uma queixa, ela trouxe junto isso no relato dela assim que ela chegou no atendimento. Pode passar para o próximo. Então, falando um pouco sobre a história clínica dela auditiva, ela tinha então essa percepção da audição ruim em ambas as orelhas, com início gradual e progressivo, ausência de zumbido constante, mas um zumbido intermitente em alguns momentos, né? E a ausência de tontura. Esse relato, então, não tinha relato, na verdade, de perda súbita. Então, a gente pode pensar sobre esse caráter gradual e progressivo, pode nos indicar que a perda auditiva teve esse impacto, então, ocupacional, porque, passando agora para o próximo, pode passar, Ana. Pensando, então, no histórico ocupacional dela, a gente pode já pensar que essa perda auditiva que ela apresentou, ela pode estar relacionada, né, possivelmente relacionada a esses 30 anos trabalhando como costureira, que ela tinha essa
esse fazer, e ficava, então, exposta 8 horas diárias por esse ruído. Ela não fazia uso de EPI, então a gente pode sempre pensar, e isso constantemente vocês vão ver durante a prática clínica, e na prática clínica de saúde do trabalhador a gente vê um pouco mais, e começa a pensar um pouco mais em como esse sujeito ele está sendo capaz de estar presente dentro dos ambientes, e também pensando no trabalho, que é uma das grandes partes da nossa vida, né, o trabalho, como a gente mesmo está aqui fazendo uma graduação para ter uma profissão, como esse espaço ocupa muito do nosso dia a dia e quanto é importante que a gente cuide dessa exposição, não só do ruído, mas outros fatores que podem estar atingindo a nossa qualidade de vida. Então, no caso dela, que essa exposição do ruído, sem o uso adequado de EPI, foi um fator que é comprovado, né, no caso, que traz, a longo prazo, danos, né, na audição desse paciente, desse sujeito. Então, é muito importante que a gente pense também nessa questão do aconselhamento e observar que o uso de EPI poderia, né, nesse caso, reduzir a dificuldade que ela hoje sente. Claro, a gente tem uma paciente de 78 anos, já tem uma idade um pouco mais avançada, a gente tem questões de presbiacusia, né, então ela naturalmente poderia desenvolver, mas a gente sabe que a relação do ruído, ela potencializa uma perda auditiva se ela já estiver ali se encaminhando para ser desenvolvida, né, pode passar. Então, ela tinha ausência de sintomas adicionais, né, não tinha sem esse zumbido, então a gente já descarta que possam existir outros fatores e patologias vestibulares ou sistêmicas agudas, né? Isso também a gente vai construindo durante a prática clínica, de conseguir observar esse paciente como um todo. E isso é uma coisa que a gente aprende muito com a Prof. Michele, ela sempre fala isso, da gente, desse fato da gente conseguir observar o paciente como um sujeito atuante. Isso eu junto um pouco com os conhecimentos que eu também já desenvolvi e que a Prof também abraça muito e me deixa voar um pouco nesse mundo mais subjetivo, mas pensar realmente assim nessa... Pode passar, Ana. Na saúde desse paciente como algo integrado, que tudo dentro daquele paciente pode falar sobre a qualidade de vida dele. No caso aqui da paciente T, ela era tabagista e etilista e utilizava a medicação, então a gente já conseguia perceber outros fatores que poderiam estar afetando na qualidade de vida dela, não só a nível auditivo, mas afetando essa recuperação dela e de certa forma, a qualidade de vida dela como um todo, né? Agora a gente pode passar para o exame dela, então. A gente tem uma perda sensório-neural, como a gente pode ver, já era de se esperar, né? A gente tem uma configuração bem característica da presbiacusia, né? Essa rampa descendente. E o que me chamou a atenção, logo de cara, assim, claro que durante a anamnese a gente já vai conversando com o paciente, a gente já vai entendendo o comportamento auditivo dele, a gente já consegue observar quando a gente fala com ele em níveis, com intensidades diferentes, então eu já consegui perceber que dificuldade de compreensão de fala em ambiente tratado, num ambiente silencioso, eu falando com ela sem um ruído competitivo tão intenso, eu já percebi que ela não teria tanta dificuldade no caso do IPRF, né, e foi uma coisa que eu consegui observar. Então, a gente tem uma perda leve, sem dificuldades de compreensão de fala. Pode passar. Ela apresentava, então, curvas A, então essas curvas A, elas já dão um indicativo para a gente de que a gente provavelmente não tem, né, a gente não tem um componente condutivo. Mas o que ressalta um pouco a nossa atenção são as questões ali, né, que podem estar relacionadas com a ausência desses reflexos acústicos estapedianos contralaterais. A gente tem a ausência deles em todas as frequências, e isso também nos faz refletir, enquanto audiologistas, sobre a questão das vias de aferência e eferência da audição. Quando a gente escuta, esse estímulo auditivo ele faz todo um caminho, e a imitanciometria ela vai iniciar o caminho que a gente faz para entender como toda essa via, até nível de tronco encefálico, como ela funciona, né? Como ela está
como está repercutindo esse reflexo quando o estímulo chega e quando ele desencadeia uma resposta, né? Quando ela tem uma ausência, isso já pode dizer que a paciente pode apresentar dificuldade de compreensão de fala, porque a ausência dos nossos reflexos, desses reflexos, podem indicar questões relacionadas à localização sonora, à resolução temporal, enfim, habilidades auditivas que falam sobre o processamento dessa informação, que estão relacionadas com a fala. Então, os reflexos estando ausentes, eles já dão um indicativo de que esse paciente pode ter uma questão de processamento auditivo, que, claro, é afetada pela perda auditiva, mas isso são questões que o fonoaudiólogo pode estar atuando, então é importante que a gente tenha essa percepção. A gente tem uma alteração dos reflexos, como esses reflexos, o que eles nos dizem sobre isso, porque a gente poderia olhar essa perda leve e pensar que, é só uma perda leve, ela não tem dificuldade de compreender a fala, então eu posso liberar essa paciente. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre a devolutiva, mas como é importante a gente pensar isso, casa bem com a queixa dela, porque a gente tem uma queixa de compreensão de fala e a gente tem um reflexo, todos os reflexos ausentes. Então, a gente tem uma alteração importante aí para estar observando. Pode passar. Então, aqui a gente tem uma perda auditiva sensório neural leve bilateral, então, com as curvas A, que indicam uma boa funcionamento dessa mobilidade do sistema tímpano-circular, descartando, então, componentes auditivos. A gente tem reflexos acústicos tapedianos contralaterais, faltou ali a palavra, perdão, ausentes, então. E a gente precisa prestar atenção nessa dificuldade de compreensão de fala, quando ela está ausente em ambientes tratados, porque ali dentro da cabina a gente está falando diretamente, né, na orelha do paciente, então é compreensível que ele não apresente essa dificuldade, mas aí a gente precisa pensar, tá, quando a gente tem essa dificuldade nessa interação binaural que as orelhas precisam, e que também é um indicativo de quando os reflexos acústicos estapedianos, quando estão ausentes, também pode ser um indicativo de que essa interação entre os hemisférios, quando a gente recebe essa informação, elas não conseguem competir. Então, é uma questão de processamento. A gente tem que observar o processamento nesses casos também. Então, a devolutiva. E aí eu trago um pouco do que eu disse a respeito da Prof. Permite muito que a gente trabalhe essa visão com o paciente, e eu sempre me dei muito bem com a Prof. Michele nesse sentido, por ela me dar essa liberdade de conseguir expressar essa visão que agora eu entendo como fonoaudiólogo, qual é o meu espaço dentro dessa escuta, mas para a gente refletir um pouco de qual é a importância da sensibilidade e a sensibilidade na escuta, né? A sensibilidade da nossa escuta e a sensibilidade na hora de escutar o paciente. Então, quais são os pilares dessa escuta ativa que a gente precisa ter com o paciente? A gente precisa ter contato visual, que é uma coisa que traz um sentimento de pertencimento para aquele paciente, então a gente precisa a todo momento olhar para ele, estar interessado, ouvir ele e olhar no olho dele. Ter, claro, empatia, porque isso é construído, né, socialmente como um parâmetro para quando a gente consegue estender o cuidado para alguém, né, ou ser empático com alguém, quando tem a capacidade de estender cuidado. Ter interesse na história daquele paciente, porque se ele está ali dentro daquele serviço, ele merece um atendimento de alguém interessado, dedicado por aquele atendimento, né. A gente precisa ser questionador, então a gente precisa ter interesse em questionar sobre o paciente, porque é do questionamento que surge, então, a anamnese, e dessa anamnese é ela que vai guiar o nosso atendimento, né? A gente precisa ter atenção naquele instante. Eu lembro uma coisa bonita que a prof me falou uma vez, que foi, o mundo pode estar acabando fora da tua sala, que tu vai estar ouvindo o paciente, e é realmente assim. Eu gosto de ter atenção naquele momento, porque aquele momento só depende do paciente, então aquele momento é dele, então naquele momento a atenção tem que ser para ele. O feedback, claro, é importantíssimo que a gente, nesse jogo com o paciente, dê um feedback, então muito bem, é isso mesmo que eu quero. A gente, durante o processo do atendimento, da audiometria, de qualquer exame que a gente vai realizar com o paciente, é importantíssimo que a gente vá dando feedback para ele de que é isso mesmo, que ele está ajudando naquele processo, que tem a tarefa que é dele, que ele tem a posição dele dentro daquele processo.
e dessa forma a gente consegue ter a escuta ativa com esse paciente, escutar ele de verdade. Pode passar. E para isso a gente sempre tem que ter a ideia de qualidade de vida na nossa cabeça. Enquanto profissionais da saúde, a gente precisa ter isso muito bem definido. Então, observar todos esses aspectos com o paciente, e não só dentro de uma clínica ocupacional, a gente observar só a saúde profissional desse paciente, mas entender ele como um sujeito que está ali buscando o nosso serviço, e a gente precisa ir além, até onde a gente conseguir ir. Mesmo que estejamos numa liga de audiologia, dentro de uma universidade, e que a gente precise e dependa de uma agenda, mas que a gente aproveite esses momentos e que a gente consiga estender para o paciente o que a gente conseguir naquele momento. E até depois, né, que tem vários pacientes que voltam. Então, só lembrar de todos esses pilares, né, saúde emocional, saúde espiritual. Isso é muito importante da gente fechar, então, o paciente. E lembrar, e eu trouxe uma imagem só para exemplificar o que eu falei para vocês, a importância da reinserção social desse paciente. Então, a gente tinha ali uma paciente que veio com essa questão de que ela não conseguia se reinserir socialmente por conta dessa perda auditiva, dela já sentir essa dificuldade, dela ter, né, a percepção dessa dificuldade, o que já é um grande passo para que a gente consiga captar, então, essa paciente para o possível tratamento. A gente já tem uma motivação que eu quero participar de eventos sociais e de grupos, enfim. A gente já tem aqui um ponto muito importante, que é a gente tem uma paciente que tem essa motivação ainda, é uma paciente que tem curiosidade pelo tratamento. Aqui a gente está falando da paciente T, né? Mas especificamente essa paciente, ela tem curiosidade, ela tem desejo, mas o quanto é importante a gente perceber e lembrar de que uma perda leve, gradual, progressiva, no caso, como é dela, o quanto isso, para uma paciente de 78 anos, é importante que ela não tenha perdido esse feeling, né, não tenha perdido essa vontade de participar de ambientes sociais, porque a perda auditiva, ela já é associada, né, como a prof provavelmente já ensinou para vocês, associada com questões neurológicas, né, de demência. Então, o quanto é importante a gente observar que podemos captar essa paciente enquanto a perda auditiva não progrediu tanto a nível de ter sequelas ou repercussões neurológicas nela a nível de saúde mental também, né, porque poderia ser uma paciente que ficaria reclusa, que são alguns dos nossos, das coisas que nós precisamos estar sensíveis para ouvir, de pacientes que provavelmente por conta de uma perda auditiva se excluem da sociedade, ficam mais reclusos, por conta dessa dificuldade de interação com o outro, por ter muitos problemas e dificuldades para acessar o outro e ser acessado. Então, é importante que a gente observe que essa paciente estava saudável, e o prognóstico dela seria extremamente positivo, porque a gente não observei nenhum traço que indicasse que essa perda já estivesse afetando o emocional dela, né? Então, os aspectos importantes da gente ter nessa devolutiva, então, é informar que essa exposição ocupacional, isso o paciente como um todo, né, não só aqui na paciente T, justamente não teria essa devolutiva com ela, porque ela já não está mais em ofício, mas de qualquer forma, quando a gente observa que o paciente tem essa exposição, lembrar então para ele dessa exposição prolongada, como ela é maléfica, né, para o sistema auditivo, como isso impacta a longo prazo na vida dele, ressaltar que mesmo uma perda leve, aqui no caso da paciente T, né, uma perda leve, mesmo assim, isso faz sentido e casa com a queixa dela sobre a questão do impacto social que isso traz para ela, né, e a todo momento demonstrar, então, empatia, acolhimento, validando, então, o relato que a paciente está trazendo e fortalecendo com que ela faça adesão, então, tenha assiduidade com esse tratamento, que é importante para ela. Pode passar. Falar também, no caso aqui, a gente tem uma perda leve, mas da mesma forma é importante a gente falar, né, sobre a indicação do uso, então, de aparelhos auditivos de amplificação sonora, né, individuais, porque a gente tem a questão de que esse cérebro precisa de estímulo, né, e se a gente tem uma idade avançada, que estamos falando de uma paciente com uma idade avançada, que a gente tem progressivamente uma perda de audibilidade, isso já importa para a gente a nível cerebral. Então, a gente precisa dar estímulo para esse cérebro que está perdendo esse estímulo, para que não venha ter outros problemas, outras questões em cima disso,
tá? Então, a importância desse acompanhamento também precisa ser lembrada. Pode passar. Lembrar também que a gente tem uma profissão muito bonita, a gente sabe muita coisa, a gente estuda muita coisa, mas às vezes a gente não tem braço para tudo. Então, a gente não pode deixar de entender a importância do cuidado multidisciplinar nesses sentidos. Então, fazer o encaminhamento quando é necessário, necessário para esse paciente. Então, ter sensibilidade para entender até onde eu posso ir e até onde o outro pode ir, né? Que tem um pouco mais de apropriação daquilo que a gente precisa para o paciente. Então, fazer esses encaminhamentos é tão importante quanto a gente fazer a nossa parte. E, claro, fazer um bom fechamento com o paciente, dizendo para ele que ele precisa de acompanhamento regular, por conta dessa perda ser progressiva, por conta da idade, falar sobre a importância da exposição desse ruído e quanto pode ser maléfico, e reforçar sempre que esse cuidado também faz parte de algo que é do paciente. Então esse cuidado não vai chegar de repente na vida do paciente, que ele tem sim uma função dentro desse processo, mas que é importante que ele tenha um cuidado como um todo, né, na vida dele, para que ele consiga, então, atingir a qualidade de vida que seja do desejo dele, né. Essas são as referências que eu utilizei para as informações que eu trouxe durante os slides. Vou pedir perdão que eu não deixei exatamente ali. E eu quero agradecer muito, principalmente a Prof. Michele, por mais um ano de Liga. Eu amo muito esse projeto, eu amo muito o Jaque, eu amo muito a Prof. E eu tô só pelo estágio. Uma aula, né? Uma verdadeira aula. Para complementar ali da Tere, que a gente encaminhou ela pro PAC. Só que ela não foi. Que foi aquele atendimento lá que nós estávamos esperando, ela tinha confirmado e não foi, porque ele comentou ali, né, da questão da compreensão, e ela foi encaminhada, mas acabou não indo fazer o teste. Sim, eu lembro que foi o dia que muitos pacientes faltaram, né? Lindo, Pedro. Uma aula, um arraso. Super obrigado, uma delícia te ouvir. Tudo faz todo sentido, tudo amarradinho. Sensacional. Ana, com você agora. Bem, no mesmo dia que nós atendemos a Tere, a gente atendeu o João, que é meu paciente de linguagem. E ele tem a queixa principal de dificuldades na compreensão das informações, solicitando frequentemente a repetição do que lhe é dito e dificuldade de aprendizagem. Ele tem dislexia diagnosticado já. E aí eu coloquei ali um trechinho de que o transtorno do processamento pode manifestar-se como dificuldade em compreender a fala, mesmo com os limiares auditivos normais, especialmente em ruído e problemas de atenção auditiva e memória, o que justifica a aplicação da bateria específica do processamento. Daí coloquei a referência e deixei lá embaixo também, assim como o Pedro. Sobre a história clínica dele, ele tem 10 anos, está no 4º ano, ele está em acompanhamento já comigo, tem o diagnóstico, os limiares dele estão dentro dos padrões de normalidade em ambas orelhas, foi feito o teste pela Eduarda Posser no final do ano passado, e eu não quis realizar novamente, porque até então o primeiro teste dele ia ser em maio, aí já vou falar mais sobre. Aí, ausência de zumbido e tonturas, não faz uso de nenhum medicamento, e é aqui sobre a imitância dele. Durante a meato da primeira avaliação, que ia ser em maio, que foi solicitado logo lá no início do meu atendimento de linguagem, foi observada a presença de cerumen na orelha esquerda dele, que possibilitou a imitância e a realização do exame. Ele tinha ido justamente para isso, mas não deu, e ele ficou um tempo adiando para fazer esse exame. Ele foi fazer lá perto de setembro, que foi quando a mãe dele conseguiu levar ele. Na verdade, segundo ela disse que levou antes, que fez a limpeza, mas daí eu olhei de novo, parecia que não tinha sido feita. Aí depois ela disse que levou em outra e resolveu. Aí ele voltou em setembro para avaliação, após a remoção com o otorrino, e foi possível realizar os testes, assim como a imitância, que deu curva A em ambas orelhas, e já fiz o teste do processamento. No SAB e Mini-Mental, deu ali o score de 39 no SAB, indicando risco de alteração do processamento auditivo, e ali no Mini-Mental também, na orientação deu muita dificuldade e pouca dificuldade, ali na memória imediata pouca dificuldade, atenção e cálculo muita dificuldade, evocação nenhuma dificuldade, e linguagem apresentou dificuldade. Ai, acho que ficou trocado ali só.
Nos testes, então, ele teve alteração na integração binaural, ordenação temporal de frequência e duração, e também na resolução temporal. Coloquei aqui embaixo. Ele teve, então, essas alterações, e o que se classifica o TPAC secundário por conta da dislexia dele, como ele já tem esse diagnóstico principal de dislexia, se classifica como secundário. O que eu coloquei na devolutiva dele? Foram dadas as orientações referentes ao desempenho nos testes e sugere-se que a terapeuta insira atividades específicas para o treinamento das habilidades auditivas alteradas e a reavaliação após a intervenção. Como nós já estávamos quase no final da nossa terapia, eu estava fazendo um programa fechado com ele em linguagem, eu não consegui colocar esse teste, no caso, o treinamento auditivo, nas sessões, mesmo que necessário, mas eu já deixei explícito lá para a próxima terapeuta, que é o principal para o próximo semestre, para ele começar com o treinamento. E aí eu fiz uma relação aqui da dislexia com o transtorno do processamento, que essa coexistência causa um padrão de dificuldades mais severos em leitura, escrita e compreensão. E esse estudo destaca que o processamento é um componente essencial no desenvolvimento da consciência fonológica e da alfabetização. Quando o processamento auditivo central está alterado, a criança ela tem mais dificuldade em perceber, manipular e diferenciar os sons da fala, o que interfere diretamente na aprendizagem escolar. Então, se não for treinado primeiro, obviamente, talvez não tenha tanto resultado em outros treinamentos, né? Então, deveria ter colocado esse treinamento auditivo antes do meu programa, mas como eu já estava, no meio do programa e levava, a sessão inteira, ia acabar pegando 2 sessões só de treinamento auditivo, aí conversando com a professora, ela não achou muito válido começar agora e sim deixar para o próximo semestre. E aí, bem no fim, eu só concordei, né? Mesmo não concordando 100% com isso. Mas é mais ou menos isso. Acabou não dando tempo de fazer também os testes da eletrofísio, porque como demorou bastante o teste dele, quase 2 horas, foi mais ou menos isso. E eu peguei esse teste porque ele já era meu paciente também de linguagem. E agradeço a prof, a Isabela, o Pedro. Pedro foi minha dupla aí durante todas as ligas, até a gente ia apresentar junto. A prof por todo o auxílio de sempre. E é isso. Que lindo, Ana. Não, assim, eu tô tão encantada, porque, assim, tá uma diversidade, tá um monte de coisa diferente. Olha tudo que a gente já falou, desde as 7h15 que a gente começou, porque eu me atrasei um pouco. Sensacional. O importante é isso, assim, não deu tempo esse ano de trabalhar as habilidades auditivas, mas ela tem que ficar no radar, né? Ela tem que ficar no cenário dessa reabilitação, porque a gente sabe da relação aprendizagem e processamento. De novo, né? Igual a gente falou antes, não dá para separar o TDAH do processamento, a depressão do processamento, e agora também não dá para separar a dislexia. E eu gostei bastante, até escolhi esse caso, porque eu gosto muito do processamento auditivo. Depois que eu fiquei sabendo aquilo que eu te falei no congresso, gostei mais ainda, porque dá para ligar o processamento a literalmente tudo, né? Tudo. Não só a linguagem, mas também a voz. Então, depois que eu descobri sobre isso, fiquei muito mais feliz, assim, de como ligar a voz, a áudio, porque são as 2 áreas que eu gosto, né? Nunca pensei que fosse gostar de áudio, mas agora eu gosto. O que a Ana tá falando, gente, é que a Ana foi numa aula no congresso. Conta, Ana. Tá, vou falar meio por cima, assim, talvez não sejam termos muito técnicos que nem do meu amigo Pedro, né? Parece um professor falando. Mas, enfim, fiz uma aula, um curso no congresso no qual o professor falou que é muito difícil um professor de canto ajudar, por exemplo, cantores desafinados a afinarem se eles têm um transtorno de processamento e não sabem, porque tá muito ligado. Então, tem que ter esse trabalho em conjunto do professor de canto com o fonoaudiólogo, porque se tiver um transtorno de processamento, é muito difícil trabalhar essa relação de afinar, fazer o cantor cantar na nota certinha. Então, é tudo muito, muito ligado, muito legal. É exatamente isso, muito, muito bacana. Lindo, Ana, muito, muito obrigada. Joãozito. Então, durante esse período, esse ano, no caso, desde março até o novembro que a gente atendeu,
eu tive 8 pacientes marcados para mim. Desses 8, teve 2 faltas. E entre esses pacientes eu resolvi escolher falar sobre este caso. A maioria dos pacientes que eu atendi esse ano foram pacientes com audição dentro da normalidade, que até foi uma coisa que a gente estava questionando, o surgimento de vários pacientes dentro da normalidade. E esse paciente, essa paciente, no caso, também apresentou audições normais, só que ela apresentou uma coisinha que eu achei interessante de trazer, que é um cuidado que a gente tem que tomar. No caso, essa paciente é NW, sexo feminino, 25 anos. A única queixa que ela apresentou quando a gente estava fazendo a anamnese, eu atendi junto com a Malu e a Maria Luísa Schonsler. E a única queixa que ela apresentou durante a anamnese foi a que ela relatou tontura, que às vezes ela sentia. Ela disse que procurou atendimento, ela não teve queixas auditivas na hora ali, mas ela procurou atendimento pois precisava de um laudo audiológico para o trabalho. E ela relatou que teve otites de repetição e otalgia. Não possui histórico familiar de perda auditiva e trabalhou por um bom tempo com exposição ao ruído, em torno de 6 horas por dia, ela falou, que eram as máquinas do laboratório. Então, a gente realizou a audiometria dela, onde ela apresentou os limiares dentro da normalidade, nas 2 orelhas, e apresentou um índice de percentual de reconhecimento de fala, um IPRF, bom. Então, ela não teve dificuldade de compreensão da fala. Na imitância, teve curva A nas 2 orelhas, só que aqui que eu quis trazer a importância para nós cuidar dos reflexos acústicos, que mesmo ela tendo a audição normal, ela apresentou os reflexos acústicos ausentes em todas as frequências das 2 orelhas. E após nós ver isso, daí nós questionamos se ela tinha alguma queixa de processamento, explicamos como é que era, e ela relatou que realmente ela tinha queixa de processamento auditivo, que às vezes tinha dificuldade para entender as pessoas falar, principalmente em ambiente ruidoso. Daí nós, que esse aqui, no caso, os reflexos ausentes indicam processamento alterado, é uma indicação de processamento alterado, e daí nós indicamos para fazer a bateria comportamental e eletrofísio, e iniciar a intervenção com o TCC da FAB, que eu acho que até ela está finalizando os atendimentos, as intervenções de processamento. Aqui eu trouxe, no caso, os encaminhamentos que a gente realizou, que no caso foi para testes de processamento e terapia, e também encaminhamos ela para o laboratório do LOI, que é para investigar a tontura dela, que ela deu uma EVA de 8 para o incômodo da tontura dela. Então, tipo, realmente era uma tontura que incomodava muito ela, e daí nós encaminhamos para o LOI. E é isso. Não sei se eu fui muito rápido, mas... Não, João, tá ótimo. E sabe o que tá demais? As coisas estão se complementando, assim, sem vocês combinarem, né? Vocês escolheram casos aleatórios. E é legal tu ter trazido um caso que foi para intervenção no projeto também, né? Porque isso gera muita angústia na gente em muitos momentos de encaminhar para intervenção e não saber quando o paciente vai poder fazer. Então, esse foi um caso super completinho. Não basta ter limiar normal, né, João? Então, um aumento de casos de limiar normal é porque cada vez mais as pessoas, mesmo com limiar normal, têm queixa. Então, entra o processamento na jogada, encontramos as alterações e fizemos a intervenção. Ela está melhorando, Fá? Como é que tá a paciente? Sim, ela está sentindo melhora das queixas de TEPAC e também ela já fez a avaliação no LOI. E se eu não me engano, não deu nenhuma alteração lá no LOI, mas ela ia voltar para refazer um dos exames. Entendi. Perfeito. Maravilha, João. Muito, muito obrigada. Até eu quero agradecer também a vocês, né? Tipo, a prof,
a Isa e a Fábio, e a Bruna, que estão sempre ali ajudando nós. E também um agradecimento especial ao Wellington, que me ajuda tanto na Liga quanto no GEAC, me ensinando muitas coisas. Que lindo, João. Lindo, gente, ver a gratidão de vocês. O Wellington precisou sair, ele tinha outro compromisso, mas certamente ele sabe da tua gratidão. Obrigada, João. Eu que agradeço. Deixa eu tirar aqui. Bibi, estamos prontos para te ouvir. Certo. Vou apresentar minha tela. O João e o Marcelo não comentaram, mas assim como a Bibi, eu adorei a Gabi e a Isa terem começado assim, eles também fizeram trabalhos e resumos para congresso com os dados da Liga. Opa. Bom, eu comecei a participar da Liga dos atendimentos no dia 16. Durante esse período, teve 2 faltas de pacientes. O primeiro foi no dia 18. Eu fiquei esperando ele até determinado horário e ele não compareceu. Então, eu entrei para um atendimento de PAC, que era junto com o Pedro e com a Amanda. Assim, eu peguei da metade para o final do atendimento deles. E no dia 9 foi aquele dia que teve problema na agenda com todo mundo, então nesse dia não teve paciente. Diferente da maioria de vocês que trouxeram pacientes com achados audiológicos diferentes ou com casos curiosos, a minha escolha foi por outro motivo. Esse paciente, eu vou chamar ele de PH, ele tem 76 anos e a queixa dele era a dificuldade de escutar em ambiente com ruído. E durante a anamnese, ele também comentou do zumbido que tinha um pitch agudo e incomodava ele. Ele também relatou que tinha hipertensão e diabetes. Os achados dele foi uma perda auditiva assimétrica do tipo sensório neural de grau leve, bilateralmente, uma moderada dificuldade para compreender a fala, também bilateralmente, né? E a curva dele foi A, de ambos os lados, e os reflexos acústicos contralaterais estavam ausentes em ambas as orelhas. Como eu falei, o motivo que eu escolhi esse paciente foi um pouco diferente, não pelo achado audiológico dele, mas sim porque foi uma consulta que mexeu bastante comigo. Ele foi um paciente extremamente animado, simpático, educado, gentil. A consulta passou assim muito rápido, embora a gente tenha conversado muito. Ele fez diversas brincadeiras com a gente, assim, com a gente que estava atendendo, né? Que no caso era eu, o João e o Marcelo, e isso tornou o ambiente da consulta muito leve e acredito que acolhedor, tanto para ele quanto para a gente que sentiu à vontade com a presença daquele senhor. Então, esse foi o motivo que eu escolhi falar desse paciente hoje, porque eu acredito que a Liga ela já é depois da aula de muitos de nós, então, assim, no final do dia a gente já está cansado, às vezes com pouca energia, e esse paciente chegou super alto astral e me fez sair do SAF e vir para casa também muito mais animada, muito mais contente com a entrega que eu consegui dar para ele. Aqui estão os achados audiológicos. E aqui eu queria deixar um agradecimento, então, para todos os colegas que foram minhas duplas ou meu trio nesses atendimentos. Foi a Ângela, eu atendi 2 vezes com ela, atendi uma vez com a Nick e com a Ellen, atendi uma vez com o Pedro, que eu entrei no atendimento junto com ele e a Amanda, como eu comentei anteriormente. Atendi uma vez com o Marcelo e uma vez com o João e o Marcelo juntos. Nesse semestre, eu também tive a oportunidade de apresentar um trabalho na JAI, a minha primeira apresentação oral, representando a Liga. E eu não poderia deixar de agradecer todas as pessoas que me auxiliaram a desenvolver esse trabalho. Eu já tinha apresentado banners na JAI nos outros anos, mas era sempre revisão de literatura. Então, assim, desenvolver um trabalho para uma apresentação oral, onde eu precisei aprender a tabular dado, aprender a fazer essa parte mais, assim, numérica, calcular desvio padrão das idades, enfim, fazer essa parte que muitas vezes, assim,
a gente não via, mas é necessário para o desenvolvimento de um trabalho, e eu não sabia como fazer, eu só consegui porque eu tive ajuda de muitas pessoas, em especial do João, do Marcelo, do Wellington e da Prof. Michele. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e dizer que eu espero um dia conseguir ser essa mão que auxilia outra pessoa para desenvolver o trabalho. Porque eu sinto que muitas vezes nós que estamos começando a escrever, a gente tem muita vontade, mas não sabe como começar. E é graças a essas pessoas que nos auxiliam que a gente consegue tornar esse sonho, essa vontade, realidade. Era isso, prof. Muito obrigada. Eu paralisei, Bibi. Paralisei porque eu fiquei emocionada. Paralisei. Lindo, Bibi. Lindo. E gente, eu tô encantada, porque eu vou ficar falando 300 vezes a mesma coisa. Vocês estão se complementando e durante muitas vezes é que eu pensei em dizer, né, não é só uma audiometria, né? Não é só uma audiometria, é muito mais do que uma audiometria, é muito mais que uma tabela de processamento, é muito mais do que curvas e ondas. E você trouxe isso brilhantemente, né? O quanto o paciente também pode fazer bem pra gente. E eu tenho um mantra que eu tento plantar em vocês, que é: o paciente precisa sair da consulta melhor do que ele chegou. Se ele vai sair com um diagnóstico de perda auditiva, ele vai sair feliz, porque ele vai sair orientado, ele vai sair esclarecido. Então, você deixou exatamente esse recado, né? Que o paciente também pode nos ajudar, e se ele está feliz, a gente fica feliz e vira um ciclo de alegria aquele atendimento. E como o nosso atendimento é final do dia à noite, como é bom, né? Receber pacientes que também vêm com uma energia alta. Lindo, Bibi. Lindo. Sensacional. Amei. Obrigada pelo carinho, parabéns. E ouvir você dizer que se desafiou tanto para escrever o trabalho da Liga, o resumo para a jornada, é muito bacana. Porque eu comecei falando isso, né, no início da noite, sobre se desafiar, sobre se transformar. E é exatamente isso, gente. Quando eu falo para vocês, gente, não dá para faltar no atendimento, não dá para faltar na aula, que é sobre o aproveitamento, né? Então, você fez muito aproveitamento do projeto, assim como todo mundo que está aqui até agora. Lindo, Bibi. A Fábio colocou ali do Iluminada, eu também senti pura luz, assim. Obrigada, foi lindo. Você sabia que é possível avaliar a audição mesmo quando a pessoa não consegue responder aos sons numa avaliação convencional? Os potenciais evocados ajudam a entender se o som está chegando corretamente até o cérebro e se esse caminho do som está funcionando direitinho. Esse exame é muito importante, principalmente para bebês, crianças ou pessoas que não conseguem responder aos exames convencionais. Com esse exame, o diagnóstico fica muito mais preciso e o tratamento muito mais seguro. Eu resolvi, então, compartilhar um caso clínico de um paciente de PAC que eu atendi na Liga, porque eu estava olhando meu portfólio e eu percebi que ele foi o primeiro caso clínico, o caso de PAC, que eu atendi sem uma dupla que era mais experiente que eu ou estando no mesmo nível de experiência que eu. Porque eu já tinha tido aula de PAC até então e a minha dupla não. O caso, então, é o paciente F. Ele nasceu no dia 19/4/2008, tendo, então, 17 anos na idade da avaliação. Ele estava no primeiro ano do ensino médio, na data da avaliação, que foi dia 18 de setembro de 2025. Ele foi avaliado, então, por mim e pela Maria Luísa. E a queixa principal dele foi dificuldade de compreensão na fala. Na anamnese, então, foi evidenciada a dificuldade dele de compreensão da fala em ambientes ruidosos e silenciosos. Teve também bastante dificuldade na atenção de fala. Teve dificuldade de atenção, dificuldade de fala e dificuldade de aprendizagem, que ele relatou.
E, devido a essas queixas, ele relata também ter dificuldades na educação. Ele reprovou uma vez no ensino fundamental e ele relata que as notas dele não são tão boas quanto ele gostaria. E ele tem muita dificuldade também de estudar, de prestar atenção nas aulas. Ele relata também não ter rotina, saindo de casa poucas vezes que não sejam para estudar, e nessas vezes que ele sai para ajudar o pai no trabalho, ou seja, ele não sai com amigos, ele não tem nenhuma outra rotina, assim, ele não fazia uma atividade física também, além das atividades obrigatórias da escola, então, de educação física. Ele relata fazer um uso exacerbado de telas e informou também apresentar um quadro de tuberculose em tratamento, mesmo não mostrando relatório ou diagnóstico dessa tuberculose, desse quadro, no dia do atendimento. Ele relata ter zumbido bilateralmente e não queixa ter perda auditiva. O lado audiológico dele, então, no dia da avaliação, o paciente ele não tinha levado o exame audiométrico dele. Então, a gente teve que realizar ali no dia a média tritonal dele na cabina para conseguir realizar os exames de PAC. A média dele ficou em 5 dB em ambas as orelhas e em outro momento, então, posterior ao atendimento, foi achada a avaliação audiométrica que o paciente tinha realizado anteriormente, no dia 11 de setembro, pelas acadêmicas Paula Canzian, Saradilli e Marina Rodrigues, do 6º semestre do curso. Nesse exame, então, realizado por essas acadêmicas, foi observado o diagnóstico de perda auditiva na frequência de 250 Hz bilateralmente e reconhecimento da fala dentro do padrão de normalidade em ambas as orelhas, curva timpanométrica do tipo A, indicando mobilidade normal em ambas as orelhas, e reflexos acústicos estapedianos presentes em níveis normais em ambas as orelhas. Aqui, a imagem do laudo audiológico dele, dá para ver que ele tem perda aqui de 20 dB na orelha direita e 25 na orelha esquerda, as duas na frequência de 250. O IPRF dele ficou muito bom, o LRF bateu com a média tritonal. Aqui tá as curvas dele, que são curvas A, e aqui o reflexo acústico dele. Me chamou a atenção esse reflexo acústico da orelha direita de 4.000, que ainda está dentro da normalidade, mas é bem mais baixo do que os outros em comparação. Foi realizado também o questionário SAB. O questionário, então, ele é para impressão sobre o processamento auditivo central dos pais ou cuidadores do paciente. O questionário avalia até os 11 anos de idade, sendo que, mas o paciente tem 17. Então, foi levada a idade do paciente em consideração e foi preenchido pelo pai durante o atendimento do paciente, e o preenchimento do questionário foi orientado pela Maria Luísa. O questionário aqui, então, ele avalia alguns itens que analisam a dificuldade do paciente, tanto na realização de atividades diárias, né, quanto também acadêmicas. Aqui o valor de referência e o paciente, então, o pai, apresentou score de 36 pontos nesse questionário, que é indicativo de normalidade de processamento auditivo central, mas eu realço, né, que levando em consideração a idade desse paciente, para o caso, esse score foi analisado como um possível indicativo de alteração dentro dos aspectos da avaliação, né, foi analisado aqui quais itens desses estavam marcados de algumas vezes para cima. Na avaliação do PAC em si, então, foi realizado na frequência de 45, na frequência não, na intensidade de 45 decibéis. Ele apresentou alteração no teste de código de dígitos, no teste de padrão de duração, o TPD, no teste de padrão de frequência, o TPF, o MLD, e, então, o resultado da avaliação dele ficou que o paciente apresenta alteração nas habilidades auditivas de integração binaural,
ordenação temporal para frequência e duração e interação binaural, ficando assim como o TPAC do desenvolvimento. Na conduta, então, foram o paciente, tanto o pai quanto o paciente, né, eles foram orientados juntos quanto a hábitos e ações que o paciente pode fazer para auxiliar na diminuição das queixas. Então, para casa, o paciente foi orientado a buscar realizar atividades físicas fora do requerido pela escola, reduzir o tempo de tela do paciente, evitar ruído no local de estudos. Foi orientado também, mas não foi para o relatório, tentar organizar alguma rotina para o paciente, porque ele relata que ele não tem um horário certo de dormir, nem um horário certo de acordar, e ele mesmo relata que ele sente que isso atrapalha no dia a dia dele. Para a escola, então, foi orientado quanto à posição do paciente em sala, sentando ele na frente e no meio, perto da professora, e longe de paredes, portas e janelas para evitar reverberação. Foi orientado também a manter dentro do possível, na sala, né, a porta fechada, e tentar diminuir o nível de ruído da sala de aula. Foi orientado também para a professora chamar a atenção do aluno antes de começar a falar, e para a escola tentar manter as áreas de estudo ou de leitura silenciosas e sem distrações. Foram realizados encaminhamentos, então, para avaliação eletrofisiológica pré-intervenção, conjunto da orientação quanto à queixa de zumbido, porque o paciente, ele apresentou queixa de zumbido, mas a gente chegou à conclusão que era melhor, seria mais aproveitado se a orientação fosse feita no mesmo dia que a avaliação eletrofisiológica. O paciente também foi encaminhado para terapia fonoaudiológica, para treinamento auditivo no SAF, e ele também foi sugerido a reavaliação do PAC após a intervenção fonoaudiológica. Então, é isso. Eu sei que foi um caso bem curto, mas é que realmente foi um caso que eu senti que eu tive que me desafiar no dia para conseguir concluir tudo, e foi uma experiência muito boa, senti que agregou muito na minha formação como fonoaudiólogo, a audiologia sendo uma área que eu planejo muito seguir no meu futuro profissional de carreira, e eu queria agradecer aqui a todos vocês, especialmente a Prof, porque a Liga é um espaço que me deu muita oportunidade de estudo, muita oportunidade de crescer como profissional, e também de aprender, porque como eu falei, eu quero muito trabalhar nessa área no meu futuro. E cada dia, cada vivência, cada experiência, cada aula aqui, cada relato que eu ouço aqui, me faz ter mais certeza de que a audiologia é o que eu quero para o meu futuro, e de estar mais grato de estar aqui. Que lindo, Fá, que legal, que gostoso te ouvir, muito obrigada. Acho que não foi nada de caso curto, não. De todos os casos que a gente ouviu, tu falaste, acho que se eu não perdi nada, tu foste o primeiro a falar sobre questionário de autoavaliação. Então, é super importante a gente ter o questionário de autoavaliação junto, né, da bateria comportamental. Se eu não me engano, esse questionário, a gente foi trazido, né, para esse dia, por alguma coisa que a Fabi chegou a comentar com nós. Que a gente não ia fazer esse comentário, mas a Fabi comentou da gente fazer esse comentário, então a gente realizou ele. Eu não lembro exatamente qual é o contexto, eu não tenho nada anotado sobre isso. Mas é isso, Fá, é rotina, assim. A SAB a gente faz nas crianças, junto com a bateria comportamental e eletrofisiológico, e o EAPAC a gente faz nos adultos, e a gente não tem nenhum questionário específico para idosos. Mas a autoavaliação, saber como que o paciente se sente é super importante, porque isso já nos ajuda a orientá-lo e já dá para a gente imaginar o que vem por aí, se a gente vai encontrar normalidade ou alteração na bateria comportamental. Então, e eu tenho muito interesse disso também, retomando por que eu escolhi esse caso também, eu acho muito interessante dele ser um paciente de PAC adolescente, né, que chega muito pouco isso para nós aqui no SAF. E eu, até então, não tinha visto nenhum caso de PAC em adolescente. O máximo que eu tinha visto era depois dos 20 anos já, e foi muito interessante avaliar esse paciente
e fazer o relatório. E é isso que é incrível, sabe? Gente, se vocês estão realmente conectados com o que a gente está vivendo aqui essa noite, a diversidade de coisas que a gente já viu e ouviu tem de tudo. De processamento de eletrofísica, de audioclínica, tem um pouco de cada coisa. Então tá lindo mesmo. E para finalizar, muito obrigada, Fá. A gente vai escutar a Sofia, por último, mas não menos importante. Daí depois eu vou passar a palavra para a Isa e para a Fábio, para ver se elas querem fazer alguma conclusão. Eu sei que a gente já passou do horário, eu imaginei que isso ia acontecer hoje, mas eu estou curtindo porque é o último dia, depois a gente vai sair de férias. Então, vamos lá, Sophie. Tá. Então, eu vou apresentar um pouco sobre como foi esse ano para mim na Liga. Eu entrei no início do segundo semestre e então eu participei de 4 atendimentos. Desses atendimentos, 3 foram audiometrias e o paciente faltou. Na verdade, eu fui observar uma eletrofisiologia junto com o Marcelo e com a Nath. Mas então, desses casos das audiometrias, os pacientes atendidos tinham entre 6 e 43 anos. Nos casos, apenas um teve perda auditiva, enquanto nos demais se encontrou limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. Também nenhum deles tinha dificuldade de compreensão de fala e todos tinham curva tipanométrica do tipo A e os reflexos parcialmente presentes. O único paciente que teve todos os reflexos presentes mesmo foi o que eu vou apresentar agora. Os outros todos tiveram alguma coisa ausente. As queixas mais frequentes que eu observei na anamnese nesses pacientes foi dificuldade para entender conversação em ambientes ruidosos e também exposição a ruído. Mas como foram poucos, eu não consegui observar tantos casos. Em relação aos exames eletrofisiológicos que eu acompanhei, não houve alterações. Então, eu vou falar da paciente A, de 23 anos. Ela chegou no SAF sem nenhuma queixa de perda auditiva, mas ela tinha dificuldade de compreensão e também tinha zumbido. Para o zumbido, a nota que ela deu para a escala visual analógica foi de 5 para volume e 4 para incômodo, sendo esse zumbido constante e aparecendo principalmente nos ambientes silenciosos. Ela também tinha histórico familiar de perda auditiva e teve casos de otorreia e ela relatou ter ficado na UTI quando nasceu por 5 dias devido à meningite, que ela nasceu e daí ela ficou lá internada, mas depois disso não teve nenhuma outra complicação. Então, foi realizada a inspeção visual do meato acústico externo, que não teve nenhuma particularidade. Na audiometria tonal, então, foi encontrado esse resultado. Ela teve uma perda de grau leve na orelha direita, de tipo sensório neural, e na orelha esquerda não chegou a dar perda, mas teve ali aquela perda de frequência na frequência de 2.000, de 3.000 e de 8.000. Na logoaudiometria, então, o RLF também ali acompanhou e o IPRF deu que ela não tinha dificuldade de compreensão de fala. Agora, nas medidas de impedância acústica, então, a curva dela deu tipo A bilateralmente, e os reflexos acústicos todos estiveram presentes, apenas alguns, então, apresentaram recrutamento. E ela realmente tinha essa queixa com sons muito altos, assim, de sentir um desconforto. Então, foi orientado sobre a perda dela, e eu achei até interessante, eu nunca tinha visto um caso de uma perda, assim, tá ali na frequência de 2.000 Hz, geralmente em 4 ou em 6, mas foi a primeira vez que eu vi, e eu fiquei até um pouco curiosa, assim, do porquê, porque ela não relatava ter sido exposta a ruído, nem nenhuma outra queixa como metabólica, assim, nada de saúde, então eu achei isso curioso, para mim que não tinha visto muitos casos ainda, que não vi muitos casos esse ano, e então a gente realizou encaminhamento para prótese auditiva e também ela tinha uma queixa de processamento auditivo. A gente ficou de entrar em contato com ela, como foi essa paciente, a gente atendeu ela na última liga, para que seja feito um possível, não tratamento, mas um diagnóstico para ver se ela tem realmente um transtorno desse processamento. E também a gente aplicou para ela o aconselhamento do zumbido. A gente colocou, então, algumas coisas que poderiam melhorar ali, como beber mais água, que ela se queixou que não bebia muita água, evitar longos períodos de jejum. Ela tinha bastante queixas de sono, só que ela falou que tentou tomar melatonina, mas ainda não ajudava. Mas a gente comentou para ela, então, tentar tomar melatonina 30 minutos antes de dormir e tentar melhorar essa questão, que poderia ajudar bastante no zumbido, e evitar permanecer em ambientes silenciosos também,
porque era quando o zumbido dela parecia principalmente. Então, eu conversei com ela nessa última semana e ela me falou que a Eva dela, seguindo essas coisas, a nota de 4 e 5, 4 para incômodo e 5 para volume, já tinha diminuído para, ela falou ali por 3, assim, tô sentindo 3, 2, que ela sentiu principalmente no incômodo, assim, tipo, praticamente uma grande diferença, assim, que praticamente não estava mais incomodando ela. E que ela relacionava com isso de ter bebido mais água, mas ela disse que tipo, realmente tinha percebido a diferença. E no mais foi isso. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Acho que eu falei um pouco rápido, assim, sobre o caso. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas que me acolheram por estar aqui, era algo muito novo para mim, estar acompanhando também as audiometrias junto enquanto estava aprendendo em sala. Queria agradecer a prof pela oportunidade, queria agradecer a vice e a presidente que me acolheram, assim, que me ajudaram. Também queria muito agradecer a Fábio por sempre me ajudar ali no GEAC. A Fábio foi quem estava comigo durante a minha primeira geometria, que me ensinou ali, e agora no processamento também que me ajuda. Queria agradecer as gurias que estão aqui do GEAC também, que estão assistindo, que elas sempre fazem a sexta ser mais feliz e sempre estão por ali. Então, muito obrigada mesmo. Ter tido esse contato com a áudio já logo de início nossa, mudou com certeza toda a experiência da faculdade, assim, me fez me apaixonar por essa área. De início eu achava que eu ia gostar muito mais do processamento, mas acabei vendo que o zumbido também era muito, muito interessante. E realmente foi uma experiência muito boa, assim. Então, muito obrigada pela atenção. Que lindo, Sophie. Gente, eu fui me emocionando ao longo da noite e eu comecei não falando do semestre, eu comecei a falar o semestre, e daí eu parei, e agora eu lembrei, ouvindo a Sofia estava no segundo, passando para o terceiro semestre, então percebam o tamanho disso, né? O quão gigante tem sido participar do projeto, tanto da Liga, uma vez por mês, quanto no GEAC nas sextas-feiras, esse domínio de conteúdo e essa grandeza de propriedade no que ela está falando, e lindo você agradecer a Fábio, agradecer a todo mundo. Gente, não vou me alongar, tô super feliz, tô super agradecida. Era exatamente isso que eu imaginava, de ouvir vocês um pouco, de saber o que vocês tinham vivido. Agora eu vou deixar a Isa e a Fábio falarem para a gente poder ir descansar. Fala, Fábio, fala, Isa, não sei qual das duas primeiro. Sim. Tá me ouvindo? A internet tá meio ruim, qualquer coisa me avise. Gente, eu vou tentar ser breve e não chorar, porque eu já chorei 3 vezes nessa sessão, tá? Mas eu vou tentar. Mas, agora, chegando então ao final, realmente, do encontro, né, final do semestre, eu quero aproveitar para fazer alguns agradecimentos para vocês. Então, primeiro, eu quero agradecer por esse tempo na Liga. Foram 2 anos sendo presidente, fazendo o máximo possível... fazendo o máximo possível para que tudo saísse organizado, que vocês saíssem felizes, que... enfim, que fossem realizados, porque eu sempre comentei com a prof que o que a gente mais levava em conta é que as pessoas saíssem daqui sendo felizes. Então, que bom, vejo vocês aqui, querem continuar na Liga, então isso é um bom sinal que estamos fazendo o caminho certo. Quero agradecer, então, a todos os membros que estão aqui, porque o projeto só existe porque tem pessoas por trás que são comprometidas, que dão seu nome, que ficam aqui até a hora que for preciso para atender esses pacientes. Então, obrigada. O projeto ele só existe de verdade porque tem vocês. Agradecer, meu Deus, só tentando aqui. Agradecer a prof. Michele, a confiança desde o primeiro dia. Foi aqui na Liga que eu aprendi a gostar muito de extensão, que eu lembro que foi aqui na Liga que eu gostei de áudio, e vendo hoje, agora eu vi a Sofia falando, me lembrou muita coisa desde que eu entrei na Liga. Agradecer a Fábio também, que foi minha parceira nas correrias para fazer as relatorias, sempre na correria do semestre a gente conseguiu fazer as relatorias. E é isso, gente, eu desejo que sigam sendo felizes aqui, que aproveitem muito as oportunidades. E do fundo do meu coração eu desejo que quem fique com a Liga agora, um ano, cuide com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta entrega quanto eu tentei oferecer. E estou muito feliz, muito, muito feliz. Muito obrigada a todo mundo e já estou com saudades. Agora eu passo a palavra para a Fábio. Que lindo, Bela.
Eu também te agradeço muito, tá? Agradeço muito também a Prof. Michele por todas as oportunidades. E, gente, quero parabenizar vocês arrasaram, as apresentações foram lindas. Como é bom ver, como a Prof. falou, a evolução de todo mundo, né? Falar com uma propriedade, ver que foram felizes na liga. Então, eu também desejo que vocês continuem sendo felizes, que venha mais muita aula de processamento, eletrofísico na vida de vocês. E é isso. Que vocês se sintam tão realizados quanto eu e a Bela nos sentimos nesses últimos anos. Gente, obrigada, Isa, Fábio, todos vocês que estão aqui até agora. A Liga e o GEAC não é sobre mim, a Liga e o GEAC é sobre vocês e para vocês. Então, é por noites assim que a gente trabalha tanto, para ver vocês crescendo, para ver esse aprimoramento, para ver quem vai para o mercado de trabalho cuidar das preciosidades que são os nossos pacientes, né? Então, Bela, fico feliz com a tua emoção, eu sei o quanto isso é genuíno e verdadeiro, e a nossa fonoaudiologia é muito linda, então, quando a audiologia faz brilhar os olhos e faz vocês se agarrarem no curso por ela, logicamente isso me faz muito feliz, e eu sei que isso aconteceu contigo. Então, obrigada por ter cuidado da Liga com tanto carinho, tu e a Fábio. Tem muitos bastidores, né, por trás de chegar lá e atender, muitos bastidores. As meninas tinham preparado uma relatoria para hoje também, mas como já são 9h30, a gente resolveu não fazer a relatoria para só fazer o encerramento. Então, obrigada pela dedicação, pelo estudo, por acolherem os pacientes, pela parceria, por essa entrega hoje, por essa troca. Então, hoje vocês plantaram várias coisas para a gente já começar 2026 com um super pé direito, mas principalmente com o coração cheio. Cheio de orgulho, cheio de pertencimento, cheio de certeza, principalmente certeza que a gente está no caminho certo. Eu volto de congresso feliz por vários motivos, mas principalmente por entender a força que a gente tem, a transformação que a gente carrega, que a gente entrega com os nossos pacientes, entregando humanidade, ciência, acolhimento, isso nos representa muito. Então, é só uma vez por mês, mas eu vou mudar essa frase do é só uma vez por mês. É um monte uma vez por mês. Então, parabéns, gente. Como disse a Fábio, as apresentações foram muito bacanas. A gente vai estender esse pano da manga no início do ano que vem. Você sabia que é possível avaliar a audição mesmo quando a pessoa não consegue responder aos sons numa avaliação convencional? Os potenciais evocados ajudam a entender se o som está chegando corretamente até o cérebro e se esse caminho do som está funcionando direitinho. Esse exame é muito importante, principalmente para bebês, crianças ou pessoas que não conseguem responder aos exames convencionais. Com esse exame, o diagnóstico fica muito mais preciso e o tratamento muito mais seguro.